Neemias 8, do 1 ao 11. E chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou com um só homem na praça, diante da porta das armas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres e de todos os entendidos, para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. E leu nela diante da praça, que está diante da porta das árvores, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres e entendidos, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim, e estava em pé junto a ele, a sua mão direita, Matitias e Sema, e Anaías e Urias e Ilquias e Maazéias, e a sua mão esquerda, Pedaias, Misael, Malquias e Razon, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, Amém, Amém, levantando as suas mãos, e inclinaram-se e adoraram ao Senhor com os rostos em terra. E Jesua, Ibane, e Serebias, Jamim, Acub, Issá, Betai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabá, Hanã, Pelaías, e os levitas ensinavam ao povo na lei, e o povo estava no seu posto. E leram no livro, na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. E Neemias, que era o Teizata, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo, este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais, ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar a todo o povo, dizendo, calai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a comer e a beber e a enviar porções e a fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Amém, igreja? Glória a Deus. Pode sentar. Livro de Neemias trata de duas reformas. A primeira, uma reforma material, a restauração de Jerusalém, cidade que foi destruída, que estava em ruínas, com suas muralhas em ruínas, e que foi restaurada. Do 1º ao 7º capítulo, nós vemos a reconstrução de Jerusalém através de Neemias encabeçando o projeto, o propósito, e também muitos auxiliares, muitos ajudadores. Mas também houve uma reforma espiritual. A reforma material foi realizada num breve tempo, em 52 dias. Mas a reforma espiritual, gente, sempre leva um tempo muito maior. E o interessante disso tudo é que o rei da Pérsia, o Artaxerxes, ele foi bom tanto com Esdras quanto com Neemias. Ele tinha enviado Esdras 13 anos antes a Jerusalém, para que Esdras fosse trabalhando ali nos bastidores. E depois de 13 anos, Neemias chegou, porque foi liberado também pelo rei Artaxerxes, que contemplava o seu semblante descaído, e o liberou
para aquele projeto. Ou seja, ambos tiveram amparo do rei, porque ambos também tiveram em primeiro lugar o amparo de Deus. Amém? E Esdras, ele era um sacerdote e um escriba muito entendido na lei, e o Neemias era o copeiro do rei, e ambos trabalharam juntos de maneiras diferentes na obra. E a restauração de Jerusalém, queridos, não foi nada fácil, porque todo projeto de restauração, no que diz respeito à obra do Senhor, sofre oposição. E, queridos, aqui nesse caso não foi diferente. E o interessante é que opositores se apresentam para atrapalhar e muitas vezes para embargar obras que procedem do coração de Deus. Isso é muito triste. Eu sou de uma opinião: se eu não puder ajudar, eu não atrapalho. Só que tem gente que parece ter prazer de se tornar atrapalho, de se tornar oposição. Gente, 3 homens se levantaram contra a obra, contra a restauração. O primeiro deles, Sanbalat, diz a Bíblia que ele era oronita. Por que oronita? Porque ele era habitante de Oronaim, ou Bet-Horon. Alguém já ouviu falar nesta cidade? Não, pastor, tem um parente que mora lá em Bet-Horon. Olha, Bet-Horon, uma cidade moabita. Uma cidade moabita. E quem foi Moab? Um dos filhos de Ló com uma das suas filhas. Ele já começou a errar a coisa. E Sanbalat, ele habitava em Oronaim, provavelmente um moabita. Aí o outro, Tobias, o amonita. O povo amonita também era proveniente de Ló com outra das suas filhas. E Gesem, o terceiro deles, o árabe. O povo árabe veio da onde? Veio de Ismael. Quem foi Ismael? O primeiro filho de Abraão. Mas o filho da promessa era Isaac, e não Ismael. Porque Abraão, ele recebeu uma palavra de Deus com 75 anos. Você vai ter um filho, e farei de ti uma grande nação. Abraão tinha que esperar 25 anos até chegar Isaac. Quantos anos ele esperou? 11. Ou seja, ele se atravessou no propósito. E o primeiro filho dele não nasceu de Sara, nasceu de Agar, uma mulher egípcia. E Ismael, ele é o pai dos árabes. Então, gente, nós vemos aqui 3 cidadãos, um provavelmente moabita, outro amonita e o outro árabe, se levantaram em oposição contra a restauração de Jerusalém. A restauração, para o povo israelita ou o povo judeu ser beneficiado. E nós percebemos que existem esses entraves até hoje.
Israel em guerra com esses povos. E queridos, isso é relevante. Mas nós vamos perceber que no capítulo 6, que trata também veementemente acerca desta oposição. Se você quiser conferir comigo, abra aí rapidinho em Neemias 6. É 6,14. Olha aí. Acabou. Vocês conseguem me ouvir bem aqui? Se vocês não conseguem, o irmão Isaac vem pregar por mim aqui. O irmão Isaac tem um vozeirão. O homem prega nas praças. Gente, no versículo 14, Neemias está fazendo menção também de uma profetisa e mais alguns profetas. Ou seja, não era somente Sanbalate, Tobias e Gesem, mas tinha mais. Versículo 14: lembra-te, meu Deus, ele está orando aqui, de Tobias e de Sanbalate, conforme a estas suas obras, e também da profetisa Noadias, e dos mais profetas que procuraram atemorizar, pessoas que se levantaram para se opor, pessoas que se levantaram para atrapalhar o desígnio, um desígnio de Deus. Agora, gente, nós precisamos levar isso em consideração, porque Jesus falou assim: quem conosco não ajunta, espalha. Em relação ao propósito de Deus, nós precisamos estar do lado daqueles que estão trabalhando para restaurar, para abençoar, para edificar. Por que Neemias queria reconstruir, restaurar Jerusalém? Não era uma causa própria. Neemias não estava a fim de edificar a sua casa, não estava construindo para ele. Ele estava chorando porque a cidade dos seus pais, onde seus pais estavam enterrados, estava em ruína. E todos nós sabemos muito bem que Jerusalém, gente, é a capital de Israel, para sempre e sempre será, e ninguém pode reverter isso, porque é um propósito que nasceu no coração de Deus. A restauração não foi fácil, teve oposição, teve momentos difíceis, mas Deus pelejou e a obra foi concluída, a obra foi efetivada, porque Deus estava naquele projeto. Aleluia. E finalmente, gente, depois da obra concluída, da reforma material, nós chegamos no capítulo 8, onde trata exatamente de uma reforma espiritual. E nesse capítulo 8, eu aprendo aqui, gente, algumas lições que dizem respeito a todos aqueles que querem ser abençoados. Afinal de contas, eu tenho plena certeza, plena convicção de que todos nós queremos ser abençoados, amém? Quem deseja a bênção de Deus? Gente, para que a bênção de Deus seja uma realidade, em primeiro lugar, é preciso haver união em qualquer propósito nas nossas vidas. Tem que haver união, porque se não houver união, há divisão.
Se não houver união, há divórcio. Qual que é o significado de divórcio? Duas visões. Se o casal não tiver uma visão compartilhada, divórcio. Duas visões. Gente, o texto diz que o povo se uniu na praça como se fosse um só homem. Um só homem. Olha, gente, quando Jesus discipulou, Jesus treinou, Jesus ensinou, Ele falou aos discípulos: é o seguinte, eu vou do Pai, mas vocês devem permanecer em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E os discípulos, o que eles fizeram? Eles obedeceram. Eles foram para o cenáculo. E lá, 120 pessoas, ou mais um pouquinho, elas estavam fazendo o quê? Elas estavam todas reunidas no mesmo lugar, em concordância. E desta maneira o Espírito Santo veio e encheu toda a casa. E todos foram cheios do Espírito Santo. Todos, absolutamente todos. Todos foram visitados. Todos foram impactados. Deus adentrou no coração de todos eles, porque eles tinham todos o mesmo parecer. Eles tinham todos uma mesma visão. Eles estavam ali em obediência à palavra de Cristo. Gente, eu creio que Deus tem grandes coisas para essa terceira igreja. Quem crê nisso? Quem crê que Deus tem grandes coisas para essa terceira igreja? Nós precisamos ter uma só visão. E a visão não é a visão do pastor Josué, não é a visão da pastora Letícia, irmã Letícia. É a visão cristocêntrica, é a visão de Deus para essa igreja. E Deus quer que todo o seu povo seja abençoado, seja próspero, seja visitado, seja edificado. É isso que Deus quer para mim e para você nesse lugar. Quem crê nisso? Não estou sentindo muita empolgação em vocês. Quem crê nisso? Glória a Deus. O sangue de Jesus tem poder. Quem crê nisso? Glória a Deus. Quem crê nisso? Achei que ia melhorar. Quem crê nisso? Opa, está melhorando. Olha, nós vamos chegar lá. Mas, gente, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Gente, é unção. Isso é unção. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça de Arão. Desce pela barba, chega às vestes, vai descendo, vai envolvendo todo o corpo. Todo o corpo é ungido, não fica nenhuma parte de fora. É como o óleo precioso que desce sobre a cabeça, sobre a barba, e vai envolvendo todo o corpo. É como o orvalho de Hermon, que nasce lá, quase no Líbano.
Lá no Monte Hermon nasce lá aquela brisa. Aí, daquela brisa nasce o Rio Jordão. E o Rio Jordão desce, passa pelo Mar da Galileia e desce, até chegar no Mar Morto. Ou seja, atravessa Israel. Mas aquele orvalho, ele sai lá do Monte Hermon e chega até os montes de Sião, em Jerusalém. Envolve toda Israel. É a unção, é a bênção de Deus. É onde Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Gente, não sabemos qual foi o final de Sanbalate, de Tobias e Gesem, da profetisa Noadias, dos demais profetas. Não sabemos, mas é aquilo que Jesus falou: quem conosco não ajunta, espalha. E quem espalha é abençoado? Obviamente que não. É abençoado quem ajuda, é abençoado quem coopera, é abençoado aquele que é obediente, é abençoado aquele que é submisso, é abençoado aquele que honra a liderança, é abençoado aquele que está a qualquer preço na mesma visão e no mesmo propósito de efetivação, sem vaidade no coração. Se o projeto, o propósito de Deus para Jerusalém era restauração, Deus usou até o rei Artaxerxes. Vai lá, está liberado, tem a minha bênção, quero documento, está aqui, quero madeira, está aqui, quero reconstruir as portas, vai lá, tem a bênção de Deus, tem a bênção de Deus. Gente, é necessário haver união no propósito, porque se não houver união em todos os sentidos, o negócio descamba, em qualquer segmento, na família. Se não houver união, o negócio se frustra, vai por água abaixo, não dá certo. Na empresa, se não houver união, o cabeça lá tem uma visão, mas o empregado, o subalterno, aquele que tem que cooperar com a visão, está trabalhando contrário, o negócio não vai acontecer. Aí o que vai acontecer com ele? Vai ganhar conta, vai ser dispensado, porque não está no propósito. Segundo lugar, quem deseja a bênção de Deus para a sua vida? A bênção de Deus, queridos, será uma realidade quando houver amor pela palavra de Deus. Amor. Nós precisamos amar a palavra de Deus, e todos nós temos plena consciência disso. Olha, queridos, desde que eu comecei com essas meditações lá em Salmos, eu tenho sido muito abençoado. Mas eu sempre li a Bíblia, sempre. Faz parte da minha prática diária devocional, a leitura bíblica. Interessante é que o povo, por que o povo se reuniu como um só homem? Porque eles queriam ouvir a lei, eles queriam ouvir a palavra. E vocês sabem que horas Esdras começou a ler o livro da lei? Quem pode me dizer? Que horas que Esdras começou a ler o livro da lei? Eles fizeram lá um púlpito de madeira para ele, um caixotão, de forma que ele subiu naquele caixote, ficou mais alto, todo o povo podia vê-lo. Aí, os rolos foram abertos, que não tinha ainda a Bíblia naquele tempo, Os rolos foram abertos, tinha 13 cidadãos ali,
para ajudá-lo nesse projeto, 6 à sua direita e 7 à sua esquerda, e ele começou a falar no livro da lei. Que horas que ele começou? Quem sabe? 6 horas da manhã. 6 horas da manhã. E ele foi até que horas? Foi até meio-dia. Quantas horas deu? Quantas horas? 6? Gente, hoje parece que o povo não tem paciência para ouvir uma pregação de 30 minutos. Não é verdade? Parece que o povo só quer reflexão hoje em dia. Não, uma reflexãozinha está ótimo. É rapidinho. O pastor tem que pregar assim. Tem que ser rápido. É palavrinha de 10 minutinhos, 15 minutinhos, faz um apelo. Sabe por que o povo está perecendo hoje, gente? Por falta de conhecimento. Por exemplo, quem sabe me dizer, a leitura foi do aramaico para o hebraico ou do hebraico para o aramaico? Quem sabe me dizer aqui? Quem sabe me responder? Olha, gente, a leitura foi feita do hebraico para o aramaico, porque o povo entendia aramaico, e a escritura estava no hebraico, certo? Esdras, ele era um doutor na lei, ele era um escriba, ele era estudado, entendeu? Aí, na medida que ele ia lendo, as pessoas iam explicando o texto, ou seja, eles iam meditando na palavra. Na segunda-feira passada, nós fomos ver o Silas Malafaia e o Luciano Subirá na igreja do pastor Nelson. E o Silas Malafaia falou algo interessante, que eu não tinha parado para pensar sobre isso. A Bíblia não se lê, né? Não se lê ela. A Bíblia se medita nela. Você não lê, você medita, você absorve, você pensa, você reflete, você come a palavra, você come. E o tempo todo, gente, a menção de meditação. E quando que nós vamos ser abençoados? Quando nós meditarmos nesta lei de Deus. Você vai lá no primeiro capítulo de Josué, a palavra direta de Deus a Josué: medita na minha lei, de dia e de noite, então você fará prosperar os teus caminhos. A palavra de Deus nos dá direção na questão de procedimentos, de relacionamentos, de posicionamentos. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei, e na sua lei, e na sua lei, medita de dia e... Será como o quê? Qual que é a sequência do Salmo 1? Como que ele será? Será como a árvore plantada junto às correntes das águas, o qual dá os seus frutos na estação própria, cujas folhas não
e tudo quanto fizer prosperará. Quem deseja ser abençoado? Quem deseja ser abençoado? Quem deseja ser abençoado? Medita na palavra de Deus. À medida que Esdras ia lendo, o que acontecia com o povo, Belino? O povo chorava, o povo se quebrantava, o povo se entregava àquele momento, porque não era a palavra de homem, era a palavra de Deus. Os céus e a terra passarão, mas as palavras dele não vão de passar. Quem pode glorificar o Senhor? O povo chorava, o povo quebrantado, se lembraram de quantos e quantos e quantos morreram no deserto, por meio da rebeldia, da desobediência, da murmuração, por meio de atos pecaminosos. Ou seja, a maioria ficou pelo deserto. E eles lembraram-se de tudo isso. Mais uma vez, Deus estava ali, dando a lei, dando uma oportunidade. Havia ali a menção da palavra, a direção de Deus, a direção de Deus. É por isso, gente, que outra coisa, quem está comigo aqui nessa palavra? Quem está comigo aqui nessa palavra? Na medida que eles iam recebendo, à medida que eles iam meditando, que eles iam sendo ensinados, havia o quê? Amém, amém. Hoje o pastor passa um pouquinho do tempo, amém, amém. Aí não é o amém que está recebendo, amém. Oh, por favor, termina logo. Termina logo que eu tenho que comer a maionese. Pudim de leite condensado. Mas eu não como mais pudim de leite condensado. Agora tem que ser diet. Apesar que nós demos uma abusada, né, Letícia? A Letícia me influencia nesse sentido, gente. Faz eu comer doce. É. Mas o povo dizia amém como quem estava recebendo, gente. Salmo 119, 97, o que está escrito lá? Ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Quer ser abençoado? Pergunta para o teu irmão aí. Pergunta para o teu irmão, quer ser abençoado? Não, pergunta com mais empolgação. Quer ser abençoado? Vinícius, olhe para a Letícia. Quer ser abençoado? Medita na palavra de Deus. Fala para o teu irmão, medita na palavra de Deus. É com a palavra de Deus que nós vamos vencer todos os nossos inimigos. É com a palavra de Deus, gente. Você acha que se vence o diabo com o quê? Com a tua força? Você acha que se vence, está vencendo o diabo? Você acha que se vence o mundo com aquilo que está lá na tua conta bancária? O mundo e aquilo que há no mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, está vencendo com os teus recursos? Está vencendo? Olha, gente, nós precisamos abrir os olhos, porque a
maioria das vezes nós estamos sendo enganados. O porquê que nós estamos sendo enganados? Porque não estamos vivendo a palavra. E uma das falas de Jesus para o final das contas, para o final dos dias, foi aquilo que eu tenho martelado aqui o tempo todo: cuidado que ninguém vos engane. Porque quando chega no capítulo 25 de Mateus, ele trata lá de 5 nécias que ficaram de fora, e as 5 sábias entraram, metade delas ficaram de fora. Isso é relevante para a igreja. Ele trata lá da parábola dos talentos, que um recebeu 5, produziu 5, o outro recebeu 3, produziu 3, mais um enterrou. E esse que enterrou não teve perdão para ele, lança esse servo inútil no fogo, onde há pranto e ranger de dentes. Não teve perdão. Aí Jesus encerra lá no capítulo 25, tratando da separação de bodes e ovelhas. A ovelha, quem é a ovelha? É aquela que ouve a voz do seu pastor, trazendo para a igreja, é aquela que vive a palavra de Deus. Ovelha tenta ser obediente. Isso é muito relevante para nós, gente. Quando Paulo tratou com Timóteo, discipulando Timóteo, ele falou acerca da realidade dos últimos dias, onde os homens seriam assim, assim, assado, amantes de si mesmos, mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus. Paulo falou para Timóteo assim: destes afasta. E na sequência ele menciona a palavra de Deus. Ele fala assim: tu permanece naquilo que você aprendeu desde a sua meninice. As palavras que têm o poder de te dar a salvação que há em Cristo Jesus. Paulo está ensinando, discipulando Timóteo e fazendo menção da palavra de Deus. E depois que ele trata isso, ele fala para Timóteo pregar a palavra, porque é com a palavra, gente, que o povo vai vencer tudo aquilo que se opõe contra nós, querendo nos cativar, querendo desvirtuar a bênção de Deus sobre as nossas vidas e querendo nos levar para o inferno. E o diabo, ele não perdoa ninguém. Se ele tentou Jesus lá no deserto, você acha que ele não vai tentar você? Ele não perdoa ninguém. Mas Jesus deu a receita como que nós podemos vencer. Eu estou quase encerrando Neemias. Estou no 11º capítulo, amanhã o 12º. Depois da manhã eu termino, são 13 capítulos. Eu vou começar a leitura em Deuteronômio. Caminhando com Moisés em Deuteronômio vai ser o título. Quem está na disposição de caminhar com o pastor Josué em Deuteronômio? Aleluia. Um capítulo por dia é pedir demais para ser abençoado? E o que Jesus usou para vencer o diabo? Deuteronômio. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Deuteronômio 8:3 está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Se tu és o Filho de Deus, lança-te aí de cima a baixo, porque está escrito lá no Salmo 91, todos sabem. Também está escrito Deuteronômio 6:16: não tentarás o Senhor teu Deus. Tudo isso aqui eu te darei se prostrado me adorares. Vai de Satanás, porque está escrito em Deuteronômio 6:13: ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. Precisamos amarmos a palavra de Deus.
Quem deseja a bênção do Senhor para a sua vida? Vamos amar a palavra de Deus e meditar nesse livro da lei antiga. Para encerrar, gente, eu tenho mais alguns tópicos aqui, mas o tempo já foi. Para encerrar, eles estavam todos reunidos como um só homem, a palavra foi lida e depois houve compartilhamento, houve generosidade. Quer a bênção de Deus para a sua vida? Compartilhe, seja generoso, doe. Se você tem recursos, seja uma pessoa que faça o bem, compartilhando. Gente, por que a igreja primitiva prosperou? Porque eles tinham tudo em comum, ninguém padecia necessidade, ninguém, absolutamente ninguém, e a palavra é a mesma para nós. Gálatas 6:2 diz que nós devemos levar os fardos uns dos outros. Até que ponto você tem o teu coração no reino, a fim de abençoar vidas, de abençoar pessoas? Gente, Atos 20:35 está escrito que é melhor dar do que receber. Só que nós muitas vezes somos tão levados pelo egoísmo, que só queremos receber, ao invés de dar, ao invés de compartilhar. Mas a Bíblia me diz que os generosos são os que prosperarão. Provérbios 11:25, a alma generosa prosperará, e o que regar será regado. É o generoso quem vai prosperar, porque o avarento, gente, o avarento é idólatra. Colossenses 3:5. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que diz. E a avareza, que é pecado de idolatria, Paulo colocou assim. Quem é o avarento? É aquele que não compartilha absolutamente nada, retém tudo, não dá um pão para o pobre. Nem vou falar de dízimo e oferta, porque isso é uma questão tua com Deus. Mas o generoso, gente, o generoso tem prazer em abençoar. E foi isso que aconteceu lá, nessa reforma espiritual. Eles estavam todos reunidos, a leitura da lei foi feita, aí o povo chorando por causa de tristeza gerada por Deus, para que houvesse um arrependimento, confissão de pecados, adentrando lá no capítulo 9. Aí a admoestação de Neemias e de Esdras, ou de Esdras e Neemias, foi a seguinte: não, parem de chorar. Hoje não é dia de choro, hoje é dia de alegria, hoje é dia de realização. Mas qual que é o procedimento? Nós vamos comer as gorduras e beber as doçuras. Quem tiver, compartilha com quem não tem, e assim todos serão abençoados. Assim todos serão abençoados. E gente, esse ainda continua sendo o dever da igreja. Uma igreja cristã, ela não pode ser movida por egoísmo, por avareza. Ela tem que ser movida por generosidade. Só para encerrar, Gálatas 6, do 7 ao 10, diz assim: não se enganem, Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Aquele que semeia na carne, da carne vai colher corrupção. Se você faz o bem para alguém, você está semeando na carne. Se você compartilha, se você doa, se você é uma pessoa boa, generosa, se vai colher na carne. Aquele que semeia na carne colherá corrupção, mas aquele que semeia no Espírito, do Espírito vai ceifar a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé.
Agora, como que nós estamos lidando com isso, gente? Como que nós estamos favorecendo as pessoas? Será que o nosso coração está verdadeiramente movido em abençoar, em alegrar, em compartilhar? Isso é uma coisa para nós pensarmos. Por quê? Provérbios 11:25, a alma generosa prosperará e que regar será regado. Fiquemos em pé nesse momento. Nenhum glória. Mais um glória me ajuda bastante. Vamos refletir em tudo isso, gente. Hoje não é dia de tristeza, hoje é dia de alegria. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Que possa vir sobre nós, como igreja, um entendimento da palavra, para que nós possamos honrarmos os princípios e os valores de Deus em nós, no nosso coração. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, Senhor. Que eu possa ser uma pessoa boa, que eu possa ser uma pessoa que ama a lei, que eu possa ser uma pessoa unida nos propósitos de Deus, que eu possa ser uma pessoa generosa. Olha, gente, Deus tão generoso. Quem gosta de João 3,16, que trata da generosidade de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem glorifica ao Senhor por Jesus Cristo? Jesus Cristo é produto da generosidade de Deus ou não? Agora 1 João 3,16 diz assim: e nisso consiste o amor, em que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar as nossas vidas pelos nossos irmãos. A coisa é mais ou menos assim. Pensemos nisso. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Quem deseja a bênção de Deus? Quem deseja a bênção de Deus? Seja uma pessoa que ama a palavra, seja uma pessoa unida no propósito, seja uma pessoa generosa, e você vai ter a bênção de Deus sobre a tua vida. Feche seus olhos e vamos lá.